Olá, este é o Sindicato em Ação, um novo programa da TV Sindifisco RS, a TV dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. E no nosso programa de estreia, estamos recebendo aqui no nosso estúdio os auditores fiscais Irajá Andara Rodrigues e Jorge Ritter de Abreu. Nós vamos falar sobre reforma tributária, um tema palpitante, um tema que atinge a todos, um tema que tem algumas propostas andando aí no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado, como nós vamos ver durante o programa. E é muito importante, é um tema que afeta diretamente a carreira dos auditores fiscais da Receita Estadual e que tem reflexos diretos também na vida de toda a população do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Então, como não poderia deixar de ser, nós temos que falar sobre esse tema e falar muito. Nós vamos fazer 3 programas só sobre reforma tributária. Nesse primeiro programa, eu tenho a honra de receber, então, no estúdio, os 2 colegas auditores fiscais. O Jorge Ritter de Abreu, ele tem mestrado em Ciências Sociais pela PUC-RS, atuou por vários anos como chefe da divisão de arrecadação da Receita Estadual. Atualmente ele é diretor de patrimônio da FISVEC e de estudos técnicos do Sindifisco RS e atua diretamente na Comissão de Reforma Tributária na FENAFISCO, que é a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e Distrital. E o colega Irajá Andara Rodrigues, que é auditor fiscal, foi deputado federal constituinte, deputado federal em 2 legislaturas, já foi prefeito de Pelotas, vereador de Marau, é autor de diversas obras e foi cassado, inclusive, pelo regime de 64, né? Sim, né, já. é uma das minhas honras. Tem um extenso currículo, então, o colega Irajá Rodrigues, e nos abrilhanta aqui neste programa. Bom, vamos começar, então, o nosso debate. Eu vou começar com o Jorge Ritter, que vai nos atualizar sobre o panorama atual das propostas que existem, né, de reforma tributária aí no Congresso Nacional. Por favor, Jorge Ritter. Pois então, Cristian, Irajá, tudo bem? Nós temos, então, no Congresso 2 PECs, a PEC 45 que está na Câmara, a PEC 110 que está no Senado, e a gente sabe que as reformas têm vários atores, vários interesses envolvidos, né? Também os secretários de Estado têm a sua proposta também, que vão apresentar na forma de emenda ou na forma de uma outra PEC. E eu tenho atuado também na FENAFISCO na reforma tributária solidária, que é uma ideia de reforma que faz parte também desse conjunto de ideias, né? É uma reforma que pretende combater a regressividade do sistema, tentar fazer que o sistema seja mais calcado na capacidade de pagamento dos contribuintes. O que hoje não acontece, o sistema hoje ele é muito regressivo, e as camadas de baixa renda acabam pagando mais do que as camadas de alta renda. Então, esse é o trabalho da FENAFISCO, né? E acompanhar agora qual a tramitação que vai ter na Câmara, né? Na PEC 45 e no Senado. A PEC 45, basicamente, é a ideia do CECIF, que é a do Bernardo Api, e a 110 é do... Nossos telespectadores, o que é o CECIF, né? O CECIF é um centro de cidadania fiscal que é um think tank, né? É uma entidade que colabora na formação de políticas, né? Claro, esse órgão ele é financiado por empresas e ele canaliza principalmente nessa proposta de reforma o interesse do empresariado. Quais são os principais pontos dessa proposta do CECIF? Se tivesse que destacar ela atua principalmente no consumo, extingue o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o PIS/PASEP, extingue o ICMS e o ISS dos municípios e cria o IBS. Só que ela faz isso de uma maneira a deixar toda a autonomia dos estados na mão da União, né? Os estados só teriam o poder de calibrar a alíquota, e os municípios também. Então teria 3 alíquotas que, somadas, a da União, dos estados e municípios, formariam uma alíquota desse imposto, né? Então cada estado, cada município, isso levaria o sistema a ter 5.000 alíquotas, né? Porque são 5.000 municípios. Uma alíquota da União somada com cada estado e mais cada município daria uma variedade enorme. Irajá, diz uma coisa, o senhor trabalhou na Constituinte, né? Isso deve ter sido uma experiência e tanto. Pode relatar um pouco, porque além de ter trabalhado na Constituinte, o senhor também trabalhou em algumas questões sempre relacionadas à área tributária, à área financeira, às finanças públicas dos estados.
Então, faz um breve relato desse seu trabalho, que talvez seja muito importante, talvez não, com certeza é muito importante para o que está sendo feito hoje, toda essa discussão que está tendo aí no Congresso Nacional. Por favor, a palavra é sua. Pois é um prazer me reencontrar com os colegas e contar um pouco dessa experiência que, na verdade, eu entendo que foi extremamente válida. Um determinado momento, quando o Brasil, através do nosso trabalho, voltava a ser uma democracia e nós nos preparávamos para eleger o primeiro presidente da República, depois do período ditatorial, nós nos encontramos com uma necessidade. Era preciso oferecer ao Dr. Tancredo de Almeida Neves, já eleito presidente da República, um plano de trabalho, porque quase tudo seria novo, num Brasil absolutamente reconstituído. E se formou um grupo dentro do MDB para propor as alternativas em todas as áreas. E eu fui convidado para ser o coordenador do projeto na área econômico-financeira. E a minha experiência me levou a elaborar uma proposta básica e levá-la para discutir com todos os estados brasileiros. Então eu percorri o Brasil inteiro, desde Manaus, as capitais principalmente, até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ali ouvi sugestões, expus ideias e apresentamos ao final, junto com todos os colegas da Câmara e do Senado e mais especialistas convocados em vários setores, apresentamos um projeto que se denominou Nova República. Na verdade, acabou sendo um trabalho de umas 670, 700 páginas, versando sobre todos os assuntos que interessavam ao futuro governo Tancredo Neves. Isso foi em que ano? Isto foi no ano em que o Tancredo acabou morrendo, depois de eleito. Nós tivemos ali um trabalho muito bom em que cada um deu o melhor de si. Coube a mim, além da coordenação geral, apresentar o trabalho sobre um sistema tributário novo. E eu que sonhava com um sistema muito menos regressivo e colhi em todas as fontes essa mesma vontade, muito menos regressivo, porque no Brasil só paga imposto de verdade quem é pobre. Rico paga muito pouco em relação ao que poderia. Irajá, vamos fazer um parênteses aqui para o Jorge explicar para a gente um pouco o que é essa tal de regressividade ou progressividade. Para os nossos telespectadores, depois eu retomo a palavra contigo. Vou fazer um resumo rápido só para situar. Porque esse é o cerne da proposta da FENAFISCO, né? A questão da progressividade. A progressividade. Como o nosso sistema ele é calcado no consumo, né, Irajá? 50% da arrecadação de todos os entes federativos, 50% vem do consumo. E quem consome mais da sua renda, né, é a família de baixa renda. Se a pessoa ganha R$1.000, ela consome praticamente 100% da sua renda e paga o imposto sobre o consumo, que é um imposto alto, né? E o imposto de renda no Brasil ele tem uma alíquota progressiva, mas ela é progressiva até um certo limite. Lucros e dividendos, por exemplo, não pagam imposto de renda. Então, se a gente analisar o sistema como um todo, quem paga mais é a baixa renda. Isso se chama um sistema regressivo. Sim, então seria mais ou menos o seguinte: se nós pensarmos numa pessoa de alta renda com uma pessoa de baixa renda, como o sistema tributário brasileiro tem muitos impostos que incidem sobre o consumo, como por exemplo o ICMS, que é o principal imposto aqui do Estado, os dois acabam pagando a mesma quantia de imposto, só que como quem tem menos condições, né, mais baixa renda, tem uma proporção maior do seu salário consumido
pago em impostos, em consumo, acaba tendo que pagar mais. Proporcionalmente paga mais, é isso, né? Isso. Paga mais do que em relação à sua renda, aquele que ganha mais. Voltamos então para Irajá, aqui é só para fechar o parênteses. Olha, sem dúvida, este é o lado mais perverso. E mesmo no imposto direto, como é o imposto de renda, se começa a pagar a partir de salário de dois salários mínimos, já se começa a pagar imposto de renda, como se salário fosse renda, não fosse sobrevivência. Então, a ideia que eu recolhi no Brasil inteiro foi essa. Em segundo lugar, a miséria, e eu tinha sido, quando fui deputado, já tinha sido prefeito de Pelotas e vereador em Marau. Então, eu sabia de sentir na carne o quanto é desigual, é terrível a concentração feita dos recursos nos cofres da União. A União fica com quase tudo, dá alguma coisinha para os estados e para os municípios. Então era preciso reverter este quadro. E eu sonhava com um pouco mais do que isso. Ir ao cerne do problema e buscar que houvesse uma preocupação social e uma preocupação de restabelecimento da Federação Brasileira, porque durante o período da ditadura, todos os recursos e todos os poderes ficaram na mão do governo federal, que os distribuía a seu talante. Então, nós partimos para esse trabalho e apresentamos ao doutor Tancredo. Coube a mim até fazer a apresentação de todo o trabalho em nome dos quase 200 colegas que tinham trabalhado na elaboração deste livro, um livro que foi editado depois, e eu gostei muito de poder apresentar esse trabalho, até porque acreditava que o novo presidente da República, eleito democraticamente, embora pela representação partidária, política, não fosse eleito diretamente, seria um governo para todos e de todos. Mas me coube, então, especificar o aspecto de sistema tributário. E eu propus um sistema totalmente novo, extinguindo todos os impostos federais, estaduais e municipais, criando 3 impostos. Um imposto sobre a renda, um imposto sobre o uso e consumo de bens e serviços, tipo o ICMS nosso, e um imposto sobre a propriedade, mas tudo sobre toda a propriedade. Propriedade de títulos, de ações, de aviões, de iates, coisa que hoje os governos apanham na sua ânsia de tributação, são os imóveis, qualquer chalezinho, e os automóveis, um 64, 65, paga também. Hoje já nem está pagando mais, mas mais ou menos a proporção é essa. O que nós pretendemos, então, é ver, e essa foi a proposta, a União ficando com 34% da massa tributária nacional. Os estados com 33% e os municípios com 33%. E não comandados pelo senhor ministro da Fazenda, comandado todo o sistema por um Conselho Tributário Nacional com um órgão executivo, com representação este conselho de 5 membros indicados pela União, 5 pelos estados e 5 pelos municípios. Deste trabalho acabou nascendo, por iniciativa nossa, do então governador Orestes Quércia e minha, constituímos a Confederação Nacional dos Municípios. Ele tinha sido prefeito de Campinas e eu tinha sido prefeito de Pelotas e tínhamos sentido na carne toda essa amargura de não poder atender os reclamos da nossa população. Então, se partiu daí, e hoje nós temos uma Confederação Nacional dos Municípios atuante, viva, e que espero que acompanhe também o desenrolar dos trabalhos
desse nosso novo sistema tributário. Porque, convenhamos, o que os meus colegas colocaram, afinal, no texto da Constituição, não tem nada de reforma. É um sistema velho, antiquado, regressivo, triste e concentrador de renda. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que o senhor colocou na sua fala, que é a questão do pacto federativo, né? O senhor relatou que na época, né, transição do regime militar para o democrático, havia muita concentração das receitas tributárias na mão da União. Jorge Ritter, como está hoje essa questão do pacto federativo no Brasil e as propostas atuais, elas mexem nisso ou continua tudo a mesma coisa? A distribuição do bolo tributário entre os entes da federação. Pois é, o Irajá participou ali da Constituinte, né? Esse é um momento importante em que houve ali uma certa descentralização de recursos, né? E a partir dali, os municípios começaram a ganhar mais recursos, né? Mas a União ela foi recuperando isso aí através de contribuições sociais, contribuições como a PIS/COFINS, que não são repartidas com estados, né? A gente sabe que o imposto de renda, o IPI, a União arrecada, mas reparte com estados e municípios. Nessa passagem, depois da Constituinte, ela foi criando formas de contribuição que não são repartidas, né? E hoje, então, e depois, em 96, ainda teve a Lei Candir, que tirou a tributação dos estados sobre produtos primários e semi-elaborados. Então, ali os estados perderam mais um pouco, né? Então, se a gente acompanhar a evolução de recursos, a União aumentou, ampliou bastante a sua fatia, os municípios também conseguiram ganhar através de um percentual maior no fundo de participação dos municípios, e os estados meio que encolheram esse recurso líquido, né? A receita corrente líquida dos estados minguou. Então, é isso que está em discussão hoje no Senado, com a volta da tributação das exportações. Está se discutindo isso, porque a União está premida por uma decisão do Supremo. O Congresso tem que regulamentar uma compensação pelas perdas da Lei Candir, né? Que é uma coisa que aconteceu lá em 96. Isso está tramitando no Congresso e agora parece que existe uma iniciativa no sentido de que os estados voltem a tributar novamente as exportações dos primários de semi-elaborados. É um assunto polêmico, mas que está na pauta hoje. Mas não existe assim uma ideia global mais elaborada, né, de melhorar o equilíbrio federativo. Mas é uma ideia que quer dizer, a Lei Candir ela é um dos pontos que poderia amenizar a questão da distribuição do Pacto Federativo. Sim, aliviaria. Não é o único, né? Não é o único, Nas propostas de reforma tributária hoje do ex-deputado Raul, do deputado Baleia Rossi, que estão tramitando lá no Congresso, não teria nada nesse sentido. Não, o fato de tu ter um IBS, se for um IBS bem elaborado, que tribute serviços junto, né, estados e municípios, se for um IBS que também tribute... Porque os serviços vão aumentar muito, a arrecadação de serviços no futuro, de bens intangíveis, cessões, todos os tipos de operação que hoje fogem à base do ICMS. Se o IBS conseguir ser bem formulado nesse sentido, melhora para os estados. O IBS, no caso, é o que está previsto É um IVA. É o que está previsto, é uma ideia mais ou menos consenso em todas as reformas. Na PEC 45. Na PEC 45, né? Só que a PEC 45 tem uma parte que a União domina. Na do Raul, isso aí é um pouco melhor, porque aí os estados têm mais autonomia, né? Isso aí varia um pouco de uma proposta para outra. E na ideia dos governadores também isso aí ficaria num órgão, tipo um Concefaz, um comitê gestor, um órgão executivo que tenha harmonia na administração desse imposto, né? O importante é que ele seja justo e bem administrado para os estados poderem ter o recurso necessário para fazer frente às suas responsabilidades, né? Saúde, educação, enfim. Sim, esse é um ponto muito importante, né? Que nós temos, que é o retorno dos impostos para a população, daquilo que é arrecadado em tributos para a população. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa agora, que nós vamos chamar a Fabiane Flores com os destaques da semana. Fabiane.
Oi, Christian, é isso mesmo. Nós vamos começar falando do STF, que por maioria afirma ser inconstitucional a redução da remuneração do servidor público conforme a jornada de trabalho. Justiça autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a vender ações do Banrisul. O governo do estado anuncia a quitação da folha de agosto somente no dia 11 de outubro. IBGE aponta que a renda no estado do Rio Grande do Sul está estagnada há 5 anos. Oxfam publica relatório sobre as desigualdades no Brasil. Internacional de Serviços Públicos e a Fundação Alemã Friedrich Ebert publicam um estudo comparativo das tributações nos países da América Latina. Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia afirma que reforma administrativa deverá acabar com a estabilidade no serviço público. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a PEC da reforma da Previdência. Confira mais detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. É contigo aí no estúdio. Obrigado, Fábio. Vamos agora ao nosso intervalo comercial. Você está sendo bombardeado por propagandas sobre a reforma da Previdência, dizendo que ela é boa para você e para o Brasil. Mas o que o governo não fala é que quem vai pagar essa conta é você, que vai trabalhar mais, pagar mais e receber cada vez menos. Se receber. Eles dizem que essa reforma é necessária para reduzir os gastos do governo. Na verdade, eles querem presentear os bancos e as grandes empresas com o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque eles querem que só você contribua. Nem o patrão, nem o governo irão contribuir. Além disso, a sua contribuição será feita diretamente para os bancos, como uma poupança, onde só você deposita. Já imaginou se o banco quebra? Como fica sua aposentadoria? Você confia nos bancos? É mentira que essa reforma acaba com privilégios. Isso é discurso para enganar você. Pois, na verdade, a reforma prejudicará as mulheres, os mais pobres, os trabalhadores rurais e os idosos. A reforma acaba com sua aposentadoria por tempo de contribuição e passa a ser somente por idade. Agora, os homens só poderão se aposentar aos 65 anos e as mulheres aos 62. E para as mulheres trabalhadoras rurais, a aposentadoria passará de 55 para 60 anos. Ela reduz o valor do benefício dos idosos que não conseguiram contribuir para apenas R$ 400 a partir dos 60 anos e só chegaria ao valor de um salário mínimo aos 70 anos. Este valor mal dá para pagar os medicamentos da maioria dos idosos. Ao contrário do que diz a propaganda do governo, ela vai piorar a economia, pois vai reduzir o seu poder de compra. A reforma da Previdência é cruel para o povo. Acorde! Informe-se e não deixe te enganarem, porque quando você for cobrar o dinheiro que depositou, pode ser que te mandem procurar o banco da praça. Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Social. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com os seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Estamos de volta então com o nosso Sindicato em Ação falando sobre reforma tributária. Com os dois convidados aqui à minha esquerda, Jorge Ritter de Abreu e Irajá Andara Rodrigues. Irajá, vamos voltar à nossa história. O senhor é o autêntico registro histórico em pessoa aqui no nosso estúdio, que muito nos honra. O senhor estava falando que teve toda aquela caminhada, né, ouvindo sugestões, fazendo sua proposta, mas isso foi um período pré-constituinte. Né? O seu trabalho na Constituinte, como foi depois dessa etapa prévia? Bom, e ao natural, como eu tinha coordenado esse trabalho a ser entregue ao Dr. Tancredo, e especialmente a minha participação pessoal tinha sido voltada para um sistema tributário totalmente novo no Brasil,
o doutor Ulisses me convidou para ser o relator do sistema tributário para a nova Constituição, ou seja, na Constituinte. E nessa condição eu fui entrevistado pela Rede Bandeirantes em nível nacional. E eu dei as linhas gerais de como nós pretendíamos que o trabalho fosse desenvolvido, com igualdade de tratamento entre os 3 níveis de governo, e não essa concentração absurda que a Constituinte manteve em mãos da União, e, por outro lado, tirar o aspecto profundamente regressivo que tem o nosso sistema tributário. Era essa a orientação. E eu transmiti isso para o Brasil inteiro. Não deu outra. Quando eu vi, eu fui o único dos relatores sugeridos pelo companheiro Ulisses que não foi efetivado no cargo. Eu não fui nomeado relator. Eu fui substituído por um pernambucano, sob a alegação de que o Sul Maravilha já tinha muito e precisava favorecer o Nordeste pobre. Mas o objetivo não era esse, era manter o sistema concentrador e regressivo. E então o que nós vimos é esse sistema que foi implantado pela Constituição de 88, ainda com a profunda chaga trazida pela Lei Candir. Eu, então, sinceramente, apresentei o projeto, mas não me interessei mais por ele e passei a me interessar por um outro tema que era muito, e é ainda, extremamente atual. É acabar com essa extraordinária quantidade de juros que o povo brasileiro paga. E daí nasceu de uma proposta nossa, do Fernando Gasparian, do Oswaldo Lima Filho e minha, saiu a nossa limitação dos juros, aplicando o sistema que na época do Getúlio era aplicado no Brasil, a lei da usura. Passou de 6% ao ano, no máximo se permitindo 12% ao ano. Fora disso, usura e com penalidades, inclusive com pena de cadeia. Mas nós, depois, claro, nesse período, a comissão encarregada, a comissão de sistematização, votou o meu projeto pelo arquivamento e eu achei incrível agora, anos depois, 20, 30 anos depois, lendo o parecer da Comissão de Sistematização sobre o meu projeto, o que eles dizem é extremamente elogioso. Diz assim o parecer da Comissão de Sistematização: o sistema proposto é revolucionário e com condições de um grande interesse social. Isto me fez voltar a pensar em trabalhar o tema e junto com os colegas e junto com algum deputado. Eu tenho conversado com um ou outro, mas ainda não me fixei em ninguém, que possa pegar esse material e colocar na mesa para discussão. Por quê? Porque eu entendo que depois desses elogios que acabaram recomendando a rejeição da minha proposta, eu acho que, na verdade, é disso que o Brasil precisa. Começaria com uma determinação, imposto de renda só a partir de vencimentos de 30 salários mínimos. Não como hoje, que a gente já começa a pagar imposto de renda a partir de 2.000 e poucos, como se salário fosse renda. E mais ainda, buscando aqueles que podem pagar mais, porque têm muito mais, e, portanto, com isso reduzindo a incidência sobre a forma indireta. O imposto indireto é o menos justo, mas necessário também. Então, a proposta minha se circunscreveria a isso. Em primeiro lugar, tira completamente a observância de obediência dos
auditores fiscais, como agora está sendo reivindicado pelos auditores federais, face a problemas políticos que têm surgido, tira das mãos do governo, passa a ser a nossa agente constituinte de uma carreira de Estado e, portanto, dirigida por um Conselho Tributário Nacional e um órgão executivo. Em segundo lugar, divide igualmente a receita entre os 3 níveis de governo. Acaba com todos os impostos atuais, ficam os 3 que eu já mencionei, e tem uma coisa também. A proposta é acabar com todos os benefícios fiscais, isenções, etc. E quem quiser ter benefícios fiscais, que receba doações, ou se dê o título que quiser, mas através do orçamento de despesa. E que essas doações para grandes empresas, tudo que se faz hoje, escondido, de forma indireta, tudo fique aparecendo e seja votado. E empresa tal vai receber 6 bilhões de doações de dinheiro previamente arrecadado, mas no orçamento de despesa. Ou seja, na forma de subsídio. Na forma de subsídio e bem esclarecido, bem escancarado, para que a população toda tome conhecimento de onde é que está indo o dinheiro que ela é obrigada a pagar. Agora, esse ponto é um ponto importante, porque os benefícios fiscais hoje recebem muitas críticas por parte de vários formadores de opinião, né, na nossa sociedade. E eu queria ouvir do Jorge, por que recebe essas críticas, né? Nós mesmos que trabalhamos na Receita Estadual nos deparamos com isso constantemente. Quais são as limitações, quais são os problemas, quais são as propostas que podem advir para melhorar essa situação dos benefícios fiscais? O que está acontecendo hoje em nível de legislação, de mudança legislativa, para tornar isso um problema não tão debatido na nossa sociedade, mais transparente, quero dizer. Pois é, ali na Constituinte, depois da Constituinte, a Constituição Nova, o ICM virou ICMS, ele ganhou um S, passou a ter serviços, né? Serviços de energia elétrica, passou a incluir os combustíveis, enfim, o ICMS ampliou muito a base. E se esperava que a arrecadação do ICMS fosse crescer. Mas o ICM arrecadava 6, 7 pontos do PIB e na década de 90 começaram a vir os benefícios fiscais. Entrou muito forte a guerra fiscal para conseguir trazer montadoras para os estados. Os estados entraram numa competição muito forte. E a arrecadação começou a cair em função disso, né? Então, até hoje, os benefícios... E é um ponto importante, os benefícios se espalharam em todos os estados e sem transparência. Tu não sabe direito quem é que está ganhando, quais as condições que os estados estão dando. A legalidade disso é duvidosa também, porque muitas vezes não tem base em lei, não tem base num acordo do CONFAS. Então, enfim, uma série de ações aí que endereçaram os benefícios por uma crítica, né? Uma crítica de derrubar a arrecadação e prejudicar. Esse acordo do CONFAS que menciona é que existe uma disposição, né, na lei complementar do ICMS dizendo que para se conceder benefício fiscal deve ter um acordo entre os estados, não é isso? Sim. E essa questão dos benefícios fiscais também, a questão da transparência, né, ela envolve uma limitação legal que está prevista no Código Tributário Nacional. É a questão do sigilo fiscal, né? Então os estados, alguns publicam no limite da lei, né, no limite da... No nosso caso, nós temos aqui no estado os dados abertos da Receita Estadual, onde os benefícios são publicados, mas de uma forma sintética, não é analítico, né? Porque tu não pode divulgar dados que deixem exposta a situação econômica de uma empresa. E, às vezes o benefício é dado para uma empresa que produz um produto só, né? Essa questão dos benefícios fiscais, então lá o CONFAS, ele tem que regular. Mas foi feito um acordo recente que esses benefícios fiscais vão durar mais 15 anos e vão terminar. Claro que sempre pode, lá no fim desses 15 anos, ser prorrogado por mais 15, né? Mas a gente espera que dentro da ideia de reforma tributária, todos os projetos que estão lá, eles limitam bastante esses benefícios. Então, uma proposta diz que não pode ter benefícios, não pode ter isenções, não pode ter redução de base de cálculo, não pode ter crédito presumido,
A ideia do Raul, que está no Senado, o ex-deputado Raul, diz que só pode dar para remédios e itens de alimentação. Tem a ideia também do ICMS personalizado, que é aquela ideia do colega Giovanni, que permite que se devolva o ICMS ou IBS, né, para as famílias de baixa renda. Enfim, em todas as propostas que estão lá no Senado, existe uma contenção para a forma de benefício. Sem falar que o IBS, ele incide no consumo. Então, isso aí, o fato do imposto incidir no consumo, os estados não conseguem mais dar benefício para a fabricação no seu território, né? Então, se uma dessas ideias... Eu acredito que essas ideias que estão lá no Congresso, elas vão negociar entre elas, porque tem vários interesses, né? Tem os prefeitos, tem os governadores, tem as empresas. Então, dentro desse arranjo, periga sair uma alteração no sistema tributário que regule essa questão dos benefícios. Acredito que sim. Nós temos aí grandes dificuldades, né, historicamente, de aprovação de qualquer reforma tributária. Nós tivemos aí uma chamada mini reforma tributária que foi lá no início do governo Lula, em 2003, mas sempre tem muita dificuldade de se aprovar qualquer reforma tributária. E aí eu aproveito para perguntar para o colega Irajá, que teve uma proposta de reforma tributária na época da Constituinte. Na sua opinião, por que não andou a sua proposta? Não andou precisamente porque ela resolvia, ou ao menos amenizava, essa profunda preocupação em tributar o pobre, para isentar quase totalmente o rico. Isso é o que nós vemos no sistema tributário hoje. E mais ainda, que era preciso exercer o poder o mais absoluto possível. As pessoas que queriam se candidatar a presidente da República, na verdade, estavam querendo se candidatar a príncipe soberano do país chamado Brasil. O nosso sistema presidencialista é um pouco mais concentrador de poder do que os poderes imperiais que o Brasil já teve. Então, por isso, não interessava, era preciso manter todo o poder e todo o dinheiro na mão daqueles em que se mantém praticamente hoje. O senhor acredita, então, que houve uma interferência direta da presidência da República? Não da presidência, mas daqueles que realmente comandam a República, ou seja, os grandes potentados financeiros e industriais. Na verdade, nós somos dirigidos por grandes poderios econômicos internos e externos ao Brasil. Então, eu estou gostando de trazer de novo esse tema a debate. Por isso que eu conversei com os colegas presidentes da AFISVEC e do Sindifisco sobre isso, sobre a ideia de trazer à lume essas formas um pouco diferenciadas e colocar, quem sabe, mais algo para ser pensado por aqueles que, no final, vão ter a obrigação de pegar toda essa massa crítica e transformar, quem sabe, num sistema tributário mais justo, menos regressivo e que, inclusive, prime por distribuir dinheiro para os municípios, onde o cidadão exerce o seu direito de exigir um tratamento equânime, um tratamento justo. Porque o governador dificilmente ouve o cidadão e o presidente da República muito raramente. Quem ouve é o prefeito, é o vereador. E as grandes necessidades coletivas públicas se dão a nível de município. Então, o município, no mínimo, tem que ficar com uma porção igual, um pouquinho menor talvez, mas bem pouquinho menor do que da União e igual a do Estado. O que eu fiz também e apresentei na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, numa sessão especial que me foi permitida
juntamente com o então governador Quércia, eu apresentei uma proposta de redistribuição das atribuições dentre os 3 níveis de governo. E acho que isso aí é extremamente necessário. Nós temos fazendo segurança o governo federal, o governo do estado e agora os municípios. Fazendo educação, tem até universidade estadual, nós temos aqui, e depois tem ensino de 2º grau federal. Quer dizer, na verdade, a gente se lembra de um velho ditado que diz: panela em que muitos mexem nunca sai bem temperada. Não dá, no momento em que essa confusão de atribuições, em que cada um faz um pouco, e aí cada prefeito resolve atender melhor o seu eleitorado para procurar a próxima reeleição, então aí nós temos distorções enormes. Precisa-se parar e dizer quem faz o quê, porque senão nós temos a duplicidade de gastos e de trabalhos que a gente sabe que acaba representando um gasto supérfluo, um dinheiro a mais posto fora. Isto me parece que está no substrato do trabalho que é preciso fazer, e eu estou querendo, então, retomar essa discussão com a experiência que, naturalmente, adquiri nesses 2 momentos, na preparação para o Tancredo e depois com a morte do Tancredo no trabalho para a Constituinte. Perfeito. Jorge, me diz uma coisa, nós estamos aí falando, né, aqui no nosso debate sobre... Nós não estamos nos limitando apenas ao nosso principal imposto aqui, que é o ICMS, e nem só apenas desses impostos que incidem sobre o consumo. Ou seja, surgem aqui, a gente fala muito do imposto de renda, falamos muito de impostos sobre o patrimônio. Nas 2 propostas que estão hoje, a que está na Câmara e a que está no Senado, elas atingem esse objetivo? Elas tratam de outros impostos ou elas ficam limitadas ao imposto sobre o consumo? Elas ficam limitadas no consumo, elas não alteram a incidência do imposto de renda, até porque essa tributação do imposto de renda sobre dividendos seria por lei, não seria na Constituição, né? Mas a gente não vê uma intenção do governo, assim, a não ser, raramente se fala em aumentar essa tributação sobre dividendos, lucros e dividendos, que é uma parcela que é o único país do mundo que é isento no Brasil, né? E na parte do patrimônio ele altera um pouco, algumas propostas alteram a competência, muda o ITR, o IPVA para o município, enfim, o ITCD, mas não altera a alíquota, não fala numa incidência mais progressiva nisso aí, né? O que eu acho de bom, assim, no atual momento que a gente vive, não é tanto na proposta, mas no processo. A sociedade civil está muito presente lá dentro do Congresso, negociando, formulando políticas. Eu acho que esse momento ele está sendo rico e nessa ideia de uma costura na sociedade, junto com os políticos, é capaz de sair uma reforma tributária um pouco melhor. Porque, diferente de outros momentos, a Câmara e o Senado estão mais fortes nesse momento. Embora a gente vê que o governo tem patinado um pouco, né? O presidente tem feito declarações e tal, isso aí atrapalha um pouco, mas o funcionamento legislativo está bom. Perfeito. Nós vamos para o nosso mais um intervalo comercial e voltamos na sequência falando para o nosso último bloco aí sobre reforma tributária. Até já. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande.
Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta aqui no nosso Sindicato em Ação, falando sobre reforma tributária com Jorge Ritter de Abreu e Irajá Andara Rodrigues. Bom, Irajá, vamos falar mais um pouco de história. Eu fiquei curioso com essa sua cassação de 1964. O senhor era professor na época? Eu E era exator? professor de latim e português e exator estadual. E no dia 18 de abril, o golpe foi dia 1º de abril. E não foi dia 31 nada. Foi 1º de abril mesmo. Então, dia 18 de abril, ou seja, poucos dias depois do golpe, eu entrei na primeira lista de expurgo do Estado, junto com juízes, promotores, professores, exatores, uma porção de gente, fiscais. E eu fui reintegrado na Fazenda 9 meses depois. Mas, como professor, não era bom me deixar em contato direto com a gurizada, então eu só fui reintegrado depois de ter ultrapassado 70 anos, ou seja, depois de virtualmente aposentado, onde eu não podia incomodar mais. Em vista disso, eu... Ou seja, recentemente. Recentemente, faz pouco tempo. Mas eu me sinto muito à vontade para, embora o tempo passado, eu tenho a mesma, não perdi a capacidade de me indignar com as coisas e continuo com a mesma disposição de luta, e é com essa disposição que eu digo, eu vou conversar com algum colega que vai, colega da Câmara, do Senado, tem poucos lá do meu tempo, mas um desses vai querer reapresentar este projeto, porque eu entendo que, passados 30 e tantos anos, ele continua totalmente atual. As iniquidades até aumentaram algumas, em especial essa Lei Candir, que leva o Brasil a se desindustrializar, conduz para isso. E o Brasil precisa se livrar disso e de outras peias terríveis que tem contra ele. Então, eu me disponho a retomar essa luta e só vou ver para ver quem vai ser o meu intérprete, uma vez que eu, no momento, não tenho mandato eletivo nenhum. Perfeito. Esse ponto é muito bem colocado da Lei Candir, né? Recentemente, o colega Jorge Ritter escreveu um artigo para o Correio do Povo, aqui, o jornal de grande circulação aqui do Rio Grande do Sul, tratando exatamente desse tema, da Lei Candir e da desindustrialização. E eu sei que existe uma polêmica muito grande, porque o Brasil é um país exportador, o agronegócio tem um grande lobby no Congresso Nacional, e existe muita pressão para que não volte a tributação de produtos primários. Pode falar um pouquinho sobre isso para nós, Jorge? Que está atuando de frente nisso? Lei Candir é interessante. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz a seguinte pergunta, né, para mim começar essa pesquisa. É possível tributar a exportação? Porque existe um mantra, né, que não se pode tributar a exportação, porque o Brasil perde competitividade no exterior, enfim. E aí eu fui pesquisar outros países e vi que a Rússia tributa a exportação, a Argentina tributa a exportação de soja, né, na Rússia eles tributam petróleo. E, enfim, eu encontrei uma série de países que tributam. Lá na OMC, a Organização Mundial do Comércio, não proíbe tributar a exportação. Existem alguns acordos comerciais que limitam a tributação na exportação, mas não é proibido. Então, a ideia é possível, né? A conclusão que eu cheguei é que é possível tributar a exportação. O Brasil tem condições de influenciar no mercado, ou seja, ele é um produtor forte de soja e minério de ferro, né? Então ele tem as condições de botar preço no produto, né? Na questão do minério de ferro, olhando lá para Brumadinho,
a gente não tributa e o minério sai a um preço baixo, né? Fornecendo para vários países um minério de ferro de boa qualidade com preço baixo e ficamos aqui com dano ambiental. No caso da soja, a gente produz aqui, a soja está crescendo, tomando área de outros cultivos, atrapalhando a produção de alimentos de feijão, de uva, né? Eu conversando com um produtor de uva lá em Jaguari, eu não consigo mais produzir uva porque a pulverização de glifosato na soja pega na minha parreira e eu não consigo produzir uva. Então a gente tem um dano ambiental da soja também. Então essa tributação, se ela for feita com cuidado, ela pode nos compensar as perdas que a gente teve com a Lei Candir, questões ambientais, melhorar a nossa arrecadação, melhorar a crise fiscal, melhorar investimentos que o Estado pode fazer na educação, na saúde, enfim. Então eu acho que é uma questão bastante justa, né? Então esse foi o resultado da pesquisa que eu fiz, aí eu analisei vários textos, né, e cheguei à conclusão que, acompanhando a evolução do mercado externo, sem perder a competitividade da soja, do nosso minério, enfim, de uma série de produtos, como o café, por exemplo, a gente pode exportar nióbio, só o Brasil produz, a gente poderia tranquilamente tributar isso aí e ter uma receita melhor para o Estado. O nosso país ainda ele é muito calcado na exportação de produtos primários. Isso vem desde os tempos de colônia, não é mesmo? E, no entanto, aquilo que tanto se fala, para o país se desenvolver, ele precisa se industrializar, parece que nós estamos indo na contramão. Não sei se... outro ponto interessante que leva, se a gente tributar a exportação dos produtos primários, a gente vai direcionar isso para processamento interno. E pode aumentar a exportação de um produto manufaturado, que hoje a gente vem perdendo. As manufaturas estão todas indo para a China, né, e para outros países, e a nossa indústria aqui diminuindo. Sim, nós temos um colega aqui, nosso diretor de políticas, nosso diretor parlamentar, que é o Vicente Busatti, ele bate muito também nessa tecla da desindustrialização do Estado, ele que trabalhou muito tempo com comércio exterior, e ele sempre cita o exemplo da soja, né? E a soja, antigamente havia meia dúzia de indústrias de processamento de soja para transformar em óleo de soja. Atualmente não tem mais nenhuma indústria, digo, dentro do Estado, né? Ficou muito mais vantajoso se exportar diretamente a soja, e o Brasil é destaque mundial em soja, como bem já colocou o colega Jorge Ritter, e não tem mais indústrias, as indústrias quebraram. Então, é isso que se relaciona a Lei Candir com a desindustrialização. Não é mesmo, colega Irajá? Olha, e eu quero lembrar um episódio recente agora, que nos mostra, nos escancara essa realidade. Só tiram ouro do território brasileiro empresas estrangeiras. Então houve um roubo agora, um assalto no aeroporto, e nós chegamos a que conclusão? Que a empresa dona do ouro era uma canadense, que tirava o ouro, os lucros certamente são dos donos, que são pessoas do Canadá, e sem tributação nenhuma, e o que tocava para o Brasil? Nós ficamos só com o buraco, porque o resto nos levam tudo. Quer dizer, o Brasil continua como qualquer nação colonizada a exportar as suas matérias-primas, e os outros é que ganham. Imagina a soja, talvez, olha, desde trabalhos feitos na época da Segunda Guerra Mundial, já indicavam as inúmeras utilidades dos subprodutos da soja, em especial a chamada torta de soja. E, naquele tempo, Thomas Carver, um cientista americano, indicava mais de 100 utilizações para os subprodutos de soja. Tudo isso nós mandamos embora e ficamos apenas com os nossos campos devastados. Em grande parte, a responsabilidade cabe aos homens que implantaram a Lei Candir, e precisa acabar com isso. Mas, voltando ao sistema tributário, eu quero lhes dizer que é o momento de o Brasil se enfrentar a si mesmo
e tentar acabar com esse processo colonialista, regressivo e concentrador de poder. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos conviver com uma enorme taxa de desemprego, com uma concentração de renda inaceitável. O Brasil é um dos países que mais concentra renda no mundo e, convenhamos, nós estamos nos atrasando em relação àqueles que comandam a evolução mundial. É um debate muito interessante que nós estamos tendo aqui sobre reforma tributária, e nas palavras dos nossos entrevistados a gente percebe que o sistema tributário não se restringe apenas ao tributo em si, ele tem uma função social. Nós temos outras questões relacionadas, como, por exemplo, um grande debate que está acontecendo atualmente por conta da Amazônia, que são questões ambientais, né? Nós podemos trabalhar o tributo, pensar numa reforma tributária que também ajude nas questões ambientais. Podemos pensar, como colocado aqui pelo colega Irajá Rodrigues, podemos pensar num sistema tributário que seja mais igualitário, que trabalhe, que combata as desigualdades, que o Brasil realmente é um destaque mundial, né, nesse péssimo indicador que é o indicador da desigualdade. Existe algo, vocês conseguem, Jorge Ritter, consegue visualizar algo nesse sentido em alguma proposta de reforma tributária? Não digo apenas as que estão tramitando, mas outras que tenham surgido. Sim, eu gosto muito de falar dessa reforma tributária solidária, porque ela une o econômico com o social, né? A reforma tributária solidária da FENAFISCO. Da FENAFISCO, ela propõe uma forma de tributação que ativa, ao combater a regressividade, ela ativa a economia, porque ela dá mais renda para as famílias e as famílias vão consumir mais. Então, ela une o crescimento econômico com o aspecto social, né? De ter mais renda na população, gerar mais empregos. Então, eu acredito muito na reforma tributária. O Brasil é um país rico, né? Grande, tem muito potencial, mas está estagnado aí há vários anos, que o PIB não cresce. E se somente uma reforma tributária poderia fazer isso, poderia modificar essa situação, fazer uma redistribuição de renda e nos gerar mais empregos, né? Que é o grande problema atualmente, né? Tu ter emprego para a população e voltar a ter demanda, né? Na economia. Sim, um problema que nós estamos enfrentando atualmente, né? Que é de baixa demanda agregada, né? Nós estamos tendo baixo investimento por parte dos empresários porque não há demanda, e sem investimento a economia não cresce, lá, já desde os tempos de Keynes, né, colega Irajá? Sobre a questão ambiental, eu sei que o senhor também desenvolveu algum trabalho nesse sentido. De que forma a gente poderia relacionar o tributo em si, uma reforma tributária, com as questões ambientais? Por exemplo, nós temos aí o desmatamento da Amazônia, e o desmatamento ele se concentra, conforme imagens da própria NASA, né, na linha de fronteira, ao sul da Amazônia, que é a linha de expansão do agronegócio, ou seja, a linha de expansão justamente das plantações de soja, das pastagens. De que forma que a gente poderia ajudar na questão ambiental com relação a tributos? Olha, eu tenho uma visão sobre o aspecto ambiental um pouquinho diferente. O Brasil é um dos países com legislação relativa ao meio ambiente mais avançada no mundo. Nós temos restrições ao desenvolvimento que vários países, talvez a totalidade dos países, não tenha. Então, entendo que nós temos que pensar em utilizar plenamente, e eu dou um exemplo para o nosso carvão. O Rio Grande do Sul é dono de 90% das reservas de carvão mineral do Brasil. No entanto, como o Rio Grande do Sul não se situa na área de comando econômico-político, ou seja, no Grupo São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, o carvão entre nós sempre foi deixado de lado. Então, nós chegamos ao ponto de ter um polo petroquímico que processa uma matéria-prima da qual nós não temos uma gota até hoje, que é o petróleo, e, ao contrário, nunca tivemos um polo carboquímico,
através do qual se produziriam os mesmos produtos oriundos do petróleo, porque tudo, no final, é carbono. Então, eu acho que é preciso olhar com cautela todos esses aspectos e lembrar que nós temos um potencial enorme e não podemos deixar de, num momento que é uma civilização nossa aqui, onde se convive com a fome mesmo, nós não podemos deixar de utilizar aquilo que é nosso. Vamos conduzir as coisas com cautela, mas não vamos jogar a criança junto com a água do banho fora. Nós precisamos muito do que temos, da mesma maneira que todos os países que têm a riqueza que nós temos precisaram e precisam utilizar. O Brasil não pode ficar para trás nesses aspectos e eu entendo que precisamos rever toda essa legislação que impede o nosso desenvolvimento. Pensemos no meio ambiente, mas pensemos também nos nossos habitantes que fazem parte do ambiente natural. Só sobre essa questão do meio ambiente, né? Sim. É uma questão importante falar da tributação, que ela pode ajudar muito nisso, né? Com o princípio do poluidor-pagador, né? Quem polui tem que pagar e quem preserva tem que receber. É a questão dos créditos de carbono, né? Se eu tenho uma floresta que eu cuido, tenho na minha área, eu tenho o direito de poder emitir créditos de carbono, né? E quem polui pode adquirir esses créditos ou pode ser tributado se ele está poluindo, né? Está muito disseminado na Europa, né? Muito disseminado na Europa, e que vai ser um mercado importante no futuro, né? Acho que o Brasil, para ele preservar a Amazônia, ele tem que receber créditos do mundo, tem que receber os recursos necessários para isso, né? Então, dentro da área tributária também é importante tratar essa questão ambiental. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para o nosso encerramento aqui do programa e eu vou dar 2 minutos para cada um dos nossos entrevistados fazer suas considerações finais. Por favor, colega Irajá Rodrigues. É um prazer voltar a conversar com você sobre esse assunto, do qual eu me ocupei durante muitos e muitos anos, antes do processo constituinte e durante o processo constituinte. Agora me disponho a voltar a conversar sobre isso com os colegas do meu quadro fazendário e também com a nossa gente, em especial os prefeitos e os governadores e funcionários, tanto do nível federal como estadual, como municipal, que têm sido considerados responsáveis por toda a crise vivida pelo país e pelo nosso Estado. Nós nunca estivemos no governo, nós funcionários públicos. Portanto, não somos responsáveis por nada disso que está aí. Muito obrigado. Obrigado, colega Irajá. Jorge Ritter, suas considerações finais, por favor. Eu acredito muito que o Estado aqui pode sair da crise, que ele vai conseguir, por meio de uma alteração tributária que está em curso em Brasília, ter um imposto sobre o consumo, um IBS, bem administrado, que o Estado tenha autonomia para administrar esse imposto, né? Uma reforma tributária nunca acontece de repente, ela vai acontecendo aos poucos, mas a discussão que está havendo lá é muito rica. Eu acho que a gente vai chegar num ponto de recuperar as finanças do Estado, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não é um processo rápido, mas o Estado é rico, o Brasil é grande. Eu acho que a sociedade está empenhada em discutir esses temas, né, está participando. Eu tenho ido lá a Brasília e tenho acompanhado uma série de entidades, vários atores com interesses diferentes, mas dentro de um processo de discussão importante, né? Então, eu acredito mesmo que a gente vai chegar num ponto bem razoável de ter um sistema tributário mais justo, com mais progressividade e o Estado atendendo às suas demandas, as demandas da população, que isso é a função do Estado, é essa, né? Perfeito. Eu agradeço, então, enormemente a presença dos nossos convidados que fizeram esse debate rico sobre reforma tributária. Nós estamos encerrando nossa primeira edição do Sindicato em Ação.
Você pode também participar, que esse é um programa participativo, você pode fazer os comentários, nós estamos no YouTube, no Facebook, pode fazer seus comentários nas duas plataformas, pode sugerir pautas para a gente, pode sugerir nomes de entrevistados, sobre o que você gostaria que nós falássemos aqui no Sindicato em Ação, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Nos vemos aí na próxima semana. Este é um programa semanal, um programa dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, através da sua TV Sindifisco RS. Até a próxima.